Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre tentar resolver um problema físico, tem uma certa expectativa de precisão matemática. Ah, sim, com certeza, aquela coisa bem direta, né? Exato. Tipo na ortopedia, por exemplo. Se um osso quebra, o raio-x mostra aquela linha branca, super clara, meio irregular ali. Fica fácil de ver. Fica. O médico simplesmente aponta para a imagem no monitor e decreta: olha, aí está o problema, é aqui que a gente vai engessar. É uma situação reconfortantemente binária, eu diria. O osso ou está inteiro ou está quebrado. A biologia física costuma nos dar essas respostas bem preto e branco. E nós, seres humanos, adoramos isso, né? A gente gosta que as coisas sejam visíveis, que possam ser categorizadas e colocadas naquelas caixinhas com etiquetas claras. Sim, tira a nossa ansiedade. Mas então a gente dá um passo para o mundo da energia mental, sabe? Daquela exaustão crônica, aquele peso, e de repente aquela máquina de raio-x parece que quebrou completamente. Nossa, vira uma bagunça. Vira. Quando o assunto é entender por que simplesmente não conseguimos levantar da cama. Ou por que começar uma tarefa básica parece tipo exigir a força de um super-herói. A gente tá olhando para uma paisagem que é muito obscura. Muito obscura. Não tem um raio-x para o tanque vazio. Nem um pouco. Essa é a definição absoluta de águas turvas. É muito, mas muito mais complexo e multifacetado do que só dizer olha, tô precisando de uma boa noite de sono. Quem dera se só dormir, né? Pois é. O cansaço físico se resolve com repouso, mas essa exaustão da qual vamos tratar hoje transcende totalmente o físico. E é por isso que a nossa missão nessa análise profunda de hoje é tão vital. O nosso objetivo é descobrir como, de fato, recuperar a energia mental e física quando o tanque não está só na reserva, mas assim, completamente seco. Literalmente zerado. Zerado. E para essa exploração, a gente mergulhou num material incrível. O trabalho clínico e as pesquisas da doutora Luana Marques. A gente vai focar no método que ela chama de carregar-se, ou, no original, charge up. Que é um material riquíssimo, por sinal. Demais. Nós analisamos anotações de sessões clínicas, estratégias de superação de obstáculos e entrevistas com pacientes reais. E a promessa para quem está nos acompanhando hoje é bem direta. Nada daquelas dicas genéricas, né? Nenhuma. Nada de produtividade tóxica do tipo, tome um banho gelado, faça uma lista de tarefas. Graças a Deus. Né? A gente vai dissecar a neurociência por trás da exaustão, vamos entender táticas práticas baseadas em evidências mesmo para criar e manter a própria energia, certo? Vamos desvendar isso. O que exatamente acontece na nossa biologia, lá dentro do cérebro, quando a gente está tão esgotado que até a ideia de tentar algo prazeroso parece uma montanha impossível de escalar? Olha, essa é a pergunta fundamental para a gente começar a desarmar a culpa que sempre acompanha a exaustão. Porque existe um paradoxo bem cruel da energia que a neurociência explica muito bem. Que paradoxo é esse? Tentar se recarregar, buscar fazer aquela atividade que teoricamente faria super bem, parece imensamente mais difícil exatamente quando o seu nível de energia está mais baixo. Nossa, faz todo sentido. É quando a gente menos tem força? Exato. E o trabalho clínico documentado da doutora Luana aponta para um dado científico crucial. Indivíduos que lidam com níveis extremos de baixa energia, ou até mesmo depressão clínica, eles apresentam uma mudança física no cérebro. Uma mudança física real? Real. Especificamente, ocorre uma ativação muito menor em uma área chamada de estriado ventral. Estriado ventral. Tá, vamos traduzir isso para o pessoal de casa. Qual é o papel dessa área no nosso funcionamento do dia a dia? Então, o estriado ventral é, na sua essência, um dos grandes centros de processamento de recompensas do nosso cérebro. É aquela região que dá a injeção de dopamina não só quando a gente consegue algo bom, mas principalmente quando a gente antecipa algo bom. Tipo aquela empolgação que dá na sexta-feira à tarde pensando no fim de semana. Perfeito, é exatamente isso. Ou que faz a gente salivar antes de comer um bolo de chocolate. O que é fascinante aqui é o mecanismo de defesa do cérebro. Quando o corpo está num estado de exaustão severa, o cérebro entra numa espécie de modo de economia de energia. Ele tenta poupar a bateria que restou. Isso, e para poupar, ele simplesmente suprime a ativação desse estriado ventral. Ou seja, ele desliga a capacidade de antecipar o prazer para evitar gastar calorias com entusiasmo. É isso.
Basicamente, sim. Quando pessoas muito exaustas pensam em uma recompensa tipo dar um passeio no parque ou ler um livro, esse estriado ventral não acende como deveria. A dopamina da antecipação não é liberada. Caramba. E isso explica cientificamente o porquê da gente perder o interesse por atividades que antes eram super prazerosas. Explica o porquê da ideia de ir ao cinema ou encontrar amigos parecer só mais uma obrigação cansativa, sabe? Sabe que ouvir isso tira um peso enorme das costas. Tira, né? A ciência nos liberta de um julgamento moral gigante aqui. Porque não é preguiça, não é falta de caráter. É uma barreira neurológica real. O cérebro não está enviando aquele sinal químico de que o esforço vai valer a pena. Pensando nessa mecânica toda, é literalmente como ter um medidor de combustível quebrado no painel de um carro. Ótima analogia. O motor, que nesse caso é o nosso cérebro, não consegue ver que tem um posto de gasolina maravilhoso, com combustível grátis, logo ali na esquina. Como o sensor está quebrado e não acusa a recompensa, o sistema se recusa a acelerar. Ele simplesmente não vai. Não vai. Mas isso me levanta uma questão prática terrível. Se o painel está quebrado e a vontade não vem, como forçar esse motor a ligar na prática? Como dar a partida quando o corpo está pesado como chumbo e a cama parece ser o único refúgio seguro? É aí que entra a solução clínica da doutora Luana, que se baseia num conceito chamado ativação comportamental. E olha, a premissa disso subverte toda a lógica que a gente costuma usar na vida. Como assim? Nós fomos ensinados que a motivação leva à ação. A gente cresce acreditando que primeiro precisa sentir vontade, para só depois ir para a academia ou começar um projeto novo. Verdade, a gente sempre espera a vontade bater. A ativação comportamental inverte essa equação. A ação precede a motivação. A ciência mostra que quando alguém começa a agir mecanicamente, mesmo sem nenhuma vontade, o próprio movimento físico e esse engajamento sensorial começam a enviar novos sinais para o cérebro. Então você age no automático primeiro? Isso, no automático. Essa ação contínua força o estriado ventral a acordar e, eventualmente, ele libera dopamina. A pessoa meio que hackeia o próprio cérebro de fora para dentro. Olha, estou impressionada. Isso soa muito elegante na teoria, confesso. Mas você tem um porém, né? Eu tenho. Porque, convenhamos, na segunda-feira de manhã, com chuva lá fora, a conta bancária no vermelho e um cansaço que dói até nos ossos, falar em ativação comportamental parece um jargão bem frio. No dia a dia a teoria é outra. Exatamente. Como convencer o corpo a dar esse primeiro passo invisível quando tudo dói? E é exatamente nesse abismo entre a teoria e a prática que entra a importância monumental do que a gente chama de porquê. Para que a ativação comportamental não seja só, tipo, uma tortura autoprovocada, a doutora Luana estabelece que a ação precisa estar ancorada nos valores pessoais mais profundos de cada um. Tem que fazer sentido de verdade, né? Muito sentido. Primeiro, claro, a atividade precisa ser factível, mensurável e repetível. Tem que caber na realidade diária da pessoa. Mas o verdadeiro segredo, aquela faísca de ignição, é que tem que ser algo visceralmente importante para quem vai fazer. Não adianta copiar a rotina matinal daqueles bilionários da internet, né? Acordar às 4 da manhã e tomar banho de gelo. De jeito nenhum. Isso não se sustenta. Sabe um caso clínico documentado nas fontes que ilustra isso de uma forma belíssima? É o caso da Meg. Acompanhar o processo dela nesses materiais foi muito revelador sobre essa busca pelo porquê. Sem dúvida, sem dúvida. A história da Meg é a representação perfeita dessa mecânica. Para quem está ouvindo, a gente está falando de uma mulher de quase 60 anos que chegou no consultório com níveis altíssimos de letargia, muito cansaço. E se um médico tradicional a avaliasse, provavelmente ia receitar algo como 30 minutos de caminhada diária para melhorar a saúde cardiovascular, né? Provavelmente. Esse seria o clássico o quê? Só que a ideia de simplesmente ir caminhar numa esteira só para cumprir uma tabela médica devia parecer para ela a coisa mais deprimente e exaustiva do mundo. O estriado ventral dela com certeza ia continuar completamente apagado diante dessa ideia de esteira. Completamente. E é por isso que a intervenção focou em escavar os valores dela. Durante as sessões, ficou claro que o objetivo dela não era, assim, fazer exercícios. O valor maior,
O verdadeiro porquê por trás da necessidade de se mover não era a obrigação médica. Era algo muito mais emocional, não era? Exato. O valor real era ter vitalidade suficiente para poder correr, abaixar, levantar e brincar de pega-pega com os netos que ela amava profundamente. Nossa, o que muda o cenário inteiro, né? Muda a química do cérebro inteiro. A ideia de se envolver ativamente na infância dos netos, de estar presente, de não ser aquela avó que só assiste a vida acontecer sentada no sofá, foi o que trouxe o brilho para os olhos dela. Deu até um sorriso no rosto dela durante a terapia, segundo as anotações. Pois é. É esse significado íntimo e totalmente intransferível que dá a ignição. Quando o cérebro trava diante da ideia opressora de ir para a academia, ele encontra uma brecha para agir se a ideia for construir energia para o meu neto. Faz todo sentido. A ativação comportamental funcionou porque o valor por trás dela não era superficial. Não era só uma meta vazia de saúde. Ter um porquê tão cristalino e profundo como o da Meg é super poderoso. É literalmente a diferença entre cumprir uma pena e buscar um propósito. Mas eu preciso fazer o papel de advogada da vida real aqui. Lá vem, pode falar. É que isso me faz pensar na logística implacável dos nossos dias. Uma coisa é você ter essa epifania linda no ambiente controlado de um consultório terapêutico, sabe? Certo. Outra coisa bem diferente é manter essa chama acesa no caos do dia a dia. Tem o trânsito, tem as panelas no fogão, os boletos acumulando, o chefe mandando mensagem fora de hora no celular. O caos da vida moderna. Sim, só ter inspiração não parece ser um escudo forte o suficiente contra a rotina. E realmente não é. A inspiração é só a faísca inicial. Mas como dizem, uma faísca não mantém a fogueira acesa se cair uma tempestade. Exato. É por isso que o próximo passo crucial dessa metodologia é criar sistemas de apoio irredutíveis ao redor dessa intenção. É você fazer a transição da motivação pura para a aplicação pragmática no mundo real. E mais importante, o foco total na prevenção da crise. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a prevenção traz uma dinâmica completamente diferente. E a gente tem o caso da Laura nas anotações, que aborda exatamente essa construção de sistema. O caso da Laura é fantástico. É muito bom. O foco do tratamento dela não era intervir no meio de um colapso nervoso, mas sim estabelecer a sabedoria de não deixar o tanque secar, evitar a falência energética em vez de lidar com a massa falida depois. Né? Manutenção preventiva pura. E o que mais me chama atenção é o sistema de apoio que a Laura escolheu. Ela não usou um diário de gratidão, não pagou um personal trainer caro, não ficou configurando dezenas de alarmes no celular. Ela escolheu usar os próprios filhos pequenos. E o plano de implementação dela foi incrivelmente inteligente, porque se integrou ao momento de maior caos do dia dela. Que é aquele fim de tarde e começo da noite, né? Isso. A estratégia era simplesmente colocar música e dançar com os filhos na cozinha todas as noites, exatamente durante o preparo do jantar. E a doutora Luana valida profundamente essa abordagem por um motivo neuropsicológico muito simples. Qual? Crianças são literais e concretas. Elas não conhecem a palavra procrastinação quando se trata de algo divertido que foi prometido para elas. Nossa, verdade. Elas se tornam um alarme biológico impossível de ignorar ou adiar. O relato mostra que os filhos de Laura já tinham o hábito de se alternar para escolher a música na hora do banho. Sim, já era uma rotina. Então a Laura só pegou esse hábito e puxou para a cozinha. A sugestão da doutora Luana de colocar a Lady Gaga no último volume, deixar cada membro da família escolher uma música diferente e transformar o ambiente de estresse num ambiente de catarse é fascinante. E é uma mudança de clima na casa inteira. A ideia de que o adulto modela o comportamento e ensina as crianças a se carregarem emocionalmente, enquanto o próprio adulto pega carona nessa energia, parece um truque de mestre. É o que a gente chama de parasitismo positivo. Mas, no entanto, eu me sinto na obrigação de questionar uma coisa aqui. Pode questionar. Colocar crianças pequenas na posição de lembrete ou de pilar do sistema de suporte para a saúde mental de um adulto sobrecarregado? Sei onde você quer chegar. Isso não soa um pouco problemático? Não corremos o risco de transferir uma responsabilidade emocional pesada demais para elas, causando o que a psicologia às vezes chama de parentificação? Olha,
Esse é um questionamento essencial e que surge com muita frequência nas clínicas. Mas a genialidade dessa abordagem específica e a justificativa clínica para ela funcionar tão bem sem causar danos é que não há nenhuma transferência de fardo emocional. Como não? A Laura não está sentando as crianças na mesa e dizendo assim, olha, a mamãe está exausta e deprimida, eu preciso que vocês me animem hoje. Isso seria, de fato, muito prejudicial e entraria na parentificação. Entendi. É uma diferença de dinâmica, então. Exatamente. A dinâmica criada ali é a de um ritual familiar compartilhado de pura alegria. O adulto constrói o seu próprio hábito saudável, parasitando, no bom sentido, claro, o entusiasmo e a insistência natural que as crianças já têm para a brincadeira. Criança adora uma bagunça musical? Crianças adoram música alta e adoram ver os pais sendo bobos e relaxados. Elas estão apenas sendo crianças pedindo para ouvir o refrão da música favorita. O que a Laura fez foi só amarrar a necessidade dela de ativação comportamental a um comportamento que as crianças naturalmente já iam exigir de qualquer forma. Faz sentido. Ela transformou o que seria a hora mais estressante do dia num espaço seguro e divertido. Isso me lembra muito a questão da consistência. Com certeza. Se conectarmos isso a um panorama maior, as anotações trazem uma analogia brilhante para ilustrar a importância dessa manutenção diária. É a história da irmã da doutora Luana durante os meses mais severos da pandemia de isolamento. Nossa, aquele período foi tenso. Muito. E todos nós lembramos dos carros nas garagens dos prédios naquela época, né? Nossa, os carros que ficaram semanas, meses sem rodar. Eu mesma conheço pessoas que precisaram trocar peças caríssimas porque o carro simplesmente apodreceu parado. Esse é o ponto-chave. Os carros que ficaram completamente parados tiveram as baterias totalmente descarregadas, não pelo excesso de uso, mas pela pura inércia. Ficar parado estraga. Estraga. E para resolver o problema de uma bateria morta, o atrito é enorme. Você tem que chamar o seguro, arrumar cabos para fazer a famosa chupeta, sujar as mãos, às vezes até acionar um guincho ou comprar uma bateria nova. O esforço logístico, financeiro e mental é gigantesco. É um caos. E a doutora Luana faz um paralelo direto entre a bateria desse carro e a nossa energia psíquica. É infinitamente mais fácil descer na garagem por 5 minutos todos os dias, virar a chave, ligar o motor e deixar o carro funcionar um pouquinho no lugar, do que tentar fazer o carro pegar no tranco quando a inércia total já tomou conta do sistema e as engrenagens travaram de vez. É aquela velha máxima, né? A manutenção preventiva exige 1% do esforço da manutenção corretiva. A lição de ouro que une a Laura dançando na cozinha todo dia e o carro na pandemia é que a consistência diária supera absurdamente a intensidade esporádica. Perfeito. Se está à beira de um colapso nervoso, trata-se de colocar uma música na cozinha toda noite, chova ou faça sol. Exatamente. A consistência é o lubrificante do nosso motor mental. Mas claro, a gente sabe que a vida real não é um laboratório perfeito, né? Jamais. E esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer planejamento. A ideia de recarregar um pouco a cada dia, ligar o carro um pouquinho, é bela e imaculada na teoria, mas a realidade tem o péssimo hábito de sabotar até os planos mais blindados. Sempre acontece o imprevisto. Sim. Uma noite a criança vai ter febre em vez de querer dançar. Um dia o chefe vai exigir um relatório urgente às 7 da noite. A gripe derruba, o pneu fura, acaba a luz. O que nos leva à pergunta inevitável da nossa exploração de hoje. Qual? O que se deve fazer quando o plano de ativação comportamental simplesmente falha e o carro se recusa a ligar de jeito nenhum? O que a gente faz quando falha na própria recuperação? Olha, a primeira e mais importante resposta que o material da doutora Luana nos dá é bem direta. Normalize a falha. É imperativo assumir que o plano vai dar errado em algum momento. Tirar a pressão da perfeição. Isso. Ela propõe uma espécie de manual de contingência, uma mentalidade que desativa a culpa. A premissa central e libertadora aqui é que obstáculos são apenas oportunidades para ajustes finos e não evidências de um fracasso moral. Gostei disso. Para estruturar essa resposta, as fontes categorizam as falhas em 3 grandes áreas logísticas, cada uma exigindo uma abordagem diferente. São elas: o que, o como e o porquê. Vamos esmiuçar esse para o pessoal. O que se faz quando o problema está no o quê? Então, o obstáculo do o quê ocorre quando a atividade escolhida se revela inadequada. A pessoa planeja, por exemplo, fazer uma aula pesadíssima de ginástica de 1 hora logo depois do expediente. Mas adivinha, ela nunca aparece na academia.
Claro, o corpo já está moído. A atividade causa aversão. A solução não é dobrar a aposta na força de vontade e se culpar, mas sim reduzir a resistência. A recomendação clínica é escalar para baixo. Dá um passo para trás. Em vez de 1 hora de academia, o novo objetivo passa a ser 10 minutos de alongamento no tapete da sala. Se isso também não funcionar, o ajuste fino sugere trocar completamente a atividade por algo que cumpra o mesmo papel, mas que traga mais leveza e alegria. Certo, entendi. E quando o alvo da falha é o como, o tal do plano de implementação? Nesse cenário, a atividade está super correta, mas a logística falha. A pessoa genuinamente quer fazer a atividade, gosta dela, mas os imprevistos da rotina sempre atropelam tudo. Falta tempo ou espaço. Exato, o obstáculo é o tempo e o espaço. A solução envolve encontrar uma âncora mais confiável no dia, e a tática baseada em neurociência mais recomendada aqui é o emparelhamento de hábitos. Como funciona isso na prática? Consiste em amarrar a nova atividade de recarga a um hábito automático e inegociável que já existe, tipo escovar os dentes ou tomar o café da manhã. Além disso, recrutar ativamente o suporte de alguém de confiança para ajudar a manter essa logística em pé. Nossa, muito prático. O que nos deixa com a terceira e última categoria, que me parece ser a mais densa de todas. O que acontece quando o problema é o porquê? Quando se perde o sentido fundamental da ação. Essa é, sem dúvida, a falha mais perigosa, porque é literalmente a perda da sua bússola interna. Quando o estresse crônico cega a pessoa para o seu próprio propósito, a ação volta a parecer uma obrigação vazia. E qual é a saída nesse caso? O conselho prático para quando o porquê evapora é transformá-lo em algo físico, visual e onipresente. Literalmente escrever o motivo tipo os netos da Mag num post-it colorido e colar no espelho do banheiro. Deixar bem na sua cara. Bem na sua cara. Tirar uma foto desse pedaço de papel e configurar como tela de bloqueio do celular, para que a pessoa tropece visualmente no seu propósito dezenas de vezes ao dia. E, vitalmente, vocalizar esse porquê em voz alta para alguém próximo, materializando a intenção fora da própria cabeça. Então, o que tudo isso significa na prática? Enquanto a gente ouvia a explicação dessas 3 categorias, o que, o como e o porquê, uma analogia me veio à mente com muita força aqui. Manda bala. É como se a doutora Luana estivesse ensinando a gente a usar o gerenciador de tarefas de um computador, só que para nossa própria mente. Estamos fazendo um trabalho clássico de troubleshooting de TI, sabe? Uma solução de problemas de sistema. Nossa, eu gosto dessa linha de raciocínio. Como você aplicaria isso aos 3 pilares que a gente falou? Pense bem, se o problema é o que, é como se a gente tentasse rodar um software de edição de vídeo pesadíssimo num computador com 10 anos de uso. A máquina chora, né? A máquina chora, a ventoinha grita e o sistema trava. Não é culpa do computador, o software é que é pesado demais para a capacidade atual daquela máquina. A solução no mundo da TI é desinstalar esse programa e baixar uma versão light, uma versão mais leve do aplicativo. E na vida real? Na vida real, a versão light é trocar aquela hora de academia por 10 minutos de alongamento. Você adequa o peso à capacidade de processamento do seu momento atual. Genial! Essa tradução funciona perfeitamente. E o como? Seria a conexão com a internet? Exatamente. O como é puro problema de rede. A sua atividade é o arquivo que precisa ser baixado, mas o sinal de Wi-Fi do seu cronograma é terrível e o sinal cai o tempo todo. A atividade não consegue se conectar com a sua rotina. E a solução do técnico de TI? Parar de confiar no Wi-Fi instável e plugar o cabo direto no roteador. Na vida real, plugar o cabo direto é o emparelhamento de hábitos. É conectar o hábito novo ao cabo seguro de uma rotina inegociável, tipo a hora de fazer o café. A conexão fica garantida, não cai mais. O que nos leva ao porquê, o nível mais profundo do sistema. O porquê catastrófico se for perdido. É como esquecer a senha do usuário administrador da sua própria máquina. Aí você tá lascado. Muito. O computador liga, o hardware funciona, mas você não tem permissão para fazer absolutamente nada importante. Fica trancado do lado de fora da própria vida. É a pior sensação. A estratégia de espalhar post-its e colocar o propósito na tela do celular
É literalmente o ato de redefinir a senha e deixá-la anotada na beirada do monitor, para garantir que o acesso ao sistema principal nunca mais seja bloqueado. Olha, estou impressionada. Essa analogia do gerenciador de tarefas sintetiza a lógica clínica com muita propriedade. E a mensagem mais importante que a gente precisa frisar sobre esse troubleshoot mental é a atitude do usuário diante da tela travada. O que você quer dizer? Quando um computador trava, a gente não faz um julgamento moral do equipamento. Você não diz que o computador tem desvio de caráter. O segredo de todo esse processo clínico é experimentar e reajustar sem autojulgamento. Sem se culpar. Sem culpa. Tentar a atividade, observar que falhou, alterar a variável e tentar de novo faz parte intrínseca do processo de descobrir o que recarrega a bateria de forma individual. Não é uma prova com nota de aprovação. O trabalho terapêutico sugere uma postura de curiosidade antropológica sobre si mesmo. Fazendo aquelas 3 perguntinhas, né? E isso, fazendo 3 perguntas simples ao fim do dia. Que desafios surgiram hoje? Quais suportes realmente me ajudaram? E qual é a menor mudança que eu posso testar amanhã? É uma libertação completa do ciclo de culpa da produtividade tóxica. Vamos amarrar tudo que a gente desbravou nessa jornada hoje para consolidar esses conceitos para o pessoal que está ouvindo. Vamos lá. Primeiro, entendemos a armadilha neurobiológica do estriado ventral, descobrindo que a gente não pode esperar ter vontade para agir, porque na exaustão o cérebro bloqueia a recompensa. A ação mecânica precisa dar o pontapé inicial para que a motivação apareça depois. Em seguida, a gente viu que para essa ignição mecânica funcionar e durar, precisamos de um propósito visceral. Lembramos do caso da Meg, que substituiu o objetivo genérico e cansativo de fazer exercícios pelo desejo profundo de ter fôlego para brincar de pega-pega com os netos. Depois, focamos na importância da prevenção. Aprendemos com a analogia do carro com a bateria descarregada na garagem durante a pandemia que é muito mais difícil sair da inércia total do que fazer pequenos movimentos diários. Muito mais difícil. E vimos a Laura aplicando isso de forma magistral, ancorando sua recarga de energia na rotina irredutível dos filhos, transformando o estresse da cozinha numa festa com música da Lady Gaga. E por fim armamos o nosso gerenciador de tarefas mental para quando tudo falhar, reduzindo o peso da atividade no quê, plugando o cabo de rede no como e anotando a senha do administrador num post-it para nunca mais perder o porquê. Isso levanta uma questão importante, sabe? Algo que está nas entrelinhas de todo esse material clínico, mas que altera radicalmente a forma como a nossa sociedade enxerga o descanso. E como é isso? Nós fomos culturalmente condicionados a acreditar que parar para recarregar é um luxo opcional. Frequentemente a gente vê o ato de cuidar da própria energia como algo marginal, quase um ato egoísta que rouba tempo precioso das nossas obrigações reais, sabe? Do trabalho, das contas, de cuidar da casa. Exato. Mas se olharmos atentamente para o exemplo daquele carro enferrujando na garagem, ou da Laura envolvendo toda a família para gerar energia através da música, a perspectiva inverte. E se entendermos de uma vez por todas que gerenciar a própria energia não é uma pausa ou um atraso na vida, mas sim a exata mecânica que permite que a vida aconteça, Caramba! será que muitas vezes a gente se encontra completamente paralisado com o nosso motor fundido e soltando fumaça no meio da estrada, simplesmente porque fomos convencidos de que não tínhamos tempo para encostar no posto de combustível? Uau! É uma mudança de paradigma que bate muito fundo. Acreditar que a gente é importante demais ou ocupado demais para abastecer o próprio tanque é a receita mais rápida e infalível para acabar abandonado no acostamento da própria vida. Fato. E com essa provocação tão necessária, nós encerramos a exploração de hoje. Tem sido um privilégio navegar pela mecânica da nossa energia com quem nos acompanha de perto. Com certeza, foi ótimo. Fica o convite final para quem está nos ouvindo. Ao olhar para a tela de bloqueio do seu celular daqui a pouco, reflita qual é a sua senha de administrador, qual é o seu porquê visceral que deveria estar escrito em um post-it virtual brilhando ali amanhã. Um excelente restabelecimento de energia e até a nossa próxima descoberta.